Olá, seja bem-vindo à nossa terceira videoaula do curso completo do DMP Advance dos sistemas de ponto e da empresa de sistemas de ponto e acesso de MAP. Nesta videoaula nós veremos a parametrização de horas extras. Nessa videoaula então, vou começar aqui com a primeira opção, que é o mínimo de horas entre saída e entrada. 11 horas. Aqui é o seguinte, aqui é o valor em horas. 11 horas é o que o Ministério do Trabalho, com as suas leis, dizem, né, por lei, que é o certo. Então é o seguinte, aqui ele quer dizer que o funcionário terá que ter 11 horas de descanso ou 11 horas não trabalhada entre uma jornada e outra. Por exemplo, o funcionário trabalha das 8 da manhã às 17 da tarde. Então ele teria das 17 em diante 11 horas de descanso. Então, das 17 às 3 da manhã, ele tem que estar descansando. Caso ele venha trabalhar das 17 e volte às 2 da manhã, das 2 às 3 é considerado como hora extra. Esta outra opção, que é o mínimo pago para hora extra em dia livre, é o seguinte: ele veio trabalhar no feriado ou num dia de folga e você marca aqui como 3 horas. Então é o seguinte, ele veio trabalhar, trabalhou meia hora, ele vai ganhar 3 horas. Trabalhou 1 hora, ele vai ganhar 3 horas. Trabalhou 2 horas, ele vai ganhar 3 horas. Enquanto ele não atingir 3 horas de trabalho, ele continua na folha de apontamento como 3 horas trabalhadas. Raramente eu vi uma empresa preencher este quesito. Aliás, eu não vi até hoje nenhuma empresa utilizando este item. Compensa atraso. Agora vamos ver aqui na parte de compensação. Compensa atraso nas horas extras. Quer dizer o seguinte: o funcionário atrasou meia hora, ele fez 1 hora de hora extra, será descontado dele meia hora de atraso. Então ele teria aí meia hora de hora extra. É uma compensação, ele retira da hora extra o atraso que o funcionário teve, né, na sua chegada, ou na hora de iniciar o trabalho ou na hora do intervalo, da volta do intervalo. Auxílio alimentação vem a ser o seguinte: aqui é quando a empresa necessita dar um auxílio alimentação a mais do que ela já dá. Seguinte, por exemplo, ele tem todo dia lá, ele trabalha, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, às 17 horas. Aí nesse dia ele fez hora extra. Aí, vamos supor que a cada 5 horas, né, de hora extra, você dá um vale alimentação para esse funcionário. Então você coloca um código de evento que vai aparecer lá no espelho de ponto e coloca o valor da hora. Ele completando 5 horas, vai aparecer lá no espelho de ponto, no espelho de ponto vai aparecer que ele tem, né, um auxílio alimentação que a empresa está devendo para ele. Então vamos para o próximo. Trata diferente horas extras. Aqui é bem simples. Se você trata horas extras diferentemente em partes do turno do funcionário, por exemplo, você paga 50% de hora extra na entrada e paga na hora do intervalo 60%. Então, caso você tenha esse tipo de tratamento de hora extra diferenciado para tipos de horas, você necessita modificar aqui no intervalo
que o seu funcionário tem este tratamento diferenciado de horas extras em intervalos, após os intervalos de entrada, saída, intervalo noturno. Aí aqui tem essa tabela onde trata-se horas em adicionais noturnos. Calcula adicional noturno, né? Horas extras em adicional noturno, sim ou não? Sim. Normalmente é sim, tem que pagar hora extra pro funcionário aí, como horário de hora extra. O acréscimo noturno já vem aqui, esse é o valor da lei, 1,14286. Vamos para o próximo então. Tratamento de feriado para funcionários com escala de folga. Quer dizer o seguinte: se o funcionário vai receber hora extra em algum dia que seja feriado. Por exemplo, o seu funcionário trabalha por escala de folga. Esse só serve para funcionários que trabalham por escala de folga. A folga, o dia que o seu funcionário terá que vir trabalhar é um dia de feriado. Ele está perguntando se esse dia será tratado como um dia comum ou como um dia de feriado, hora extras e outros tipos de acréscimo no horário. Se tiver como não, o funcionário vai trabalhar naquele dia de feriado e vai ser computado para ele como um dia normal, ele não vai receber hora extra. Caso ele receba hora extra, terá que marcar como sim. Aí é o seguinte, aparece, se você marcar como sim, aparece mais duas opções. Se esse dia de feriado que ele trabalha, essas horas extras são lançadas como horas extras ou como banco de horas. Aí você tem a opção sim ou a opção não. E considera um intervalo em feriado se você paga para ele o feriado sim ou não. Caso esteja não, o intervalo dele ele não ganha uma hora de intervalo em hora extra nos apontamentos, né? E caso esteja assim, o intervalo dele é computado como hora trabalhada. Vamos voltar aqui como estava. Agora, classificação de hora extra. Limite para prorrogação de jornada. É o seguinte, vamos supor, hoje ele está trabalhando e ele trabalha até as 10 da noite. E esse funcionário vai fazer hora extra. Amanhã é um feriado. Ou essa hora extra você necessita, um exemplo melhor. O seu funcionário trabalha até as 22 horas. Ele ficou até a 1 da manhã trabalhando. Você deseja que essas horas de 0 hora a 1 da manhã seja do dia seguinte ou do dia atual. É isso que quer dizer. Se você, por exemplo, coloca assim, né, no caso das 22 horas, coloca aqui que o seu funcionário coloca 4 horas aqui, vai acontecer o seguinte: ele terá que fazer 4 horas extras a mais do dia seguinte. Por exemplo, se ele trabalhava até das 10 e trabalhou até as 1, quer dizer que ainda o horário vai ficar, o horário batido lá no relógio vai ficar o dia anterior, né? Ele não vai mudar o dia lá no apontamento. Ele vai bater, por exemplo, hoje é dia 1, ele bateu a saída no dia 2, em horas extras, tem que prestar atenção, horas extras. Ele bateu no dia 2. Então, essas horas a mais no dia 2 ainda ficam para o dia 1.
ele teria assim que fazer, no caso aqui ele teria que sair às 4h01 da manhã para poder gerar 1 minuto no apontamento do dia 2. Então é isso que quer dizer. Aqui no caso, como está tudo como zero, ele não tem isso. Por exemplo, esse aqui, meia-noite, acaba um dia, aí o seu funcionário bateu o ponto lá no dia 2, esse apontamento vai para o dia 2 e não computa. Isso só acontece nesse caso, virada de dia do funcionário. Para outros casos, esta situação não se aplica. Horas extras em dia livre considera a classificação da data de início. Esse aqui é simples. Hora extra em dia livre considera a classificação da data de início. Por exemplo, hoje é feriado, eu entrei às 10 da noite, eu vou sair amanhã só às 6 da manhã. Como hoje é feriado, então o meu período todo é feriado. Se você marcar como sim, você marcar como não, apenas 2 horas, né? Você entrou às 10 da noite, às 22 horas. Você terá as 23 e as 24 como horas extras de dia livre, e as outras horas serão computadas como horas extras, mais horas extras normais. Considera descanso, feriado e folgas como diária quando a operação for mensal. Aí aqui é o seguinte, lá em Gerais tem critério para apuração de horas trabalhadas, mensal. Aqui hora extra, ele pergunta se o funcionário fez hora extra. Se esse hora extra o funcionário fizer em dia de descanso, em dia de folga, ele vai ser calculado como mensal sim ou não, né? Diário em vez de mensal sim ou não. Aí tem toda aquela conta que eu já mostrei na primeira aula da diferença que tem entre utilizar a apuração mensal ou diária. Agora vamos aqui, classificação de horas extras. Seguinte, primeira opção, sequência para classificação. Primeiro folha, primeiro banco de horas. Quando é primeiro folha, ele coloca, vamos aqui, ó, primeiro folha. Aí tem aqui, classificação por hora e por porcentagem. Aqui é indiferente, ele vai fazer o cálculo corretamente. Temos que ver aqui, primeiro folha, quantas horas ele vai pegar tudo e vai jogar para hora extra. Primeiro folha. Então, primeiro folha, o que ele quer dizer? Vem aqui no máximo e ele verifica. Vamos colocar aqui 2 horas, né? Vou colocar aqui 2 horas. O 0, 0, 2, 0, 0. Aqui ele quer dizer assim, que em dia normal de trabalho, ele vai pegar as primeiras 2 horas e jogar como hora extra. O resto, ele vai jogar como banco de horas. No caso, se for em folga, feriado, é a mesma coisa. As 2 primeiras horas como hora extra, né? E as outras restos é tudo como banco de horas. Caso seja ao contrário, ele vai pegar e você vai ter que fazer a modificação aqui, senão não vai dar certo, né? Tem sempre que mudar aqui os valores para que o sistema faça a computação direitinho.
Tipo de classificação, diária ou semanal. Só mudar aqui, você vê por semana, aqui é por dia. Você clica em semana e você tem o quanto que você pode dar de hora extras na semana e quanto na semana vai para o banco. É fácil de entender, não tem muita complexidade não. Agora vamos aqui em horas extras. Limite de horas extras. Mesma coisa. No período todo, quanto o funcionário pode fazer de hora extra? Quanto o funcionário pode fazer de banco de horas? Aqui são, essas abas aqui então são limites, né? E nessa tabela aqui de horas extras em conjunto de opções, temos todos os itens repassados. Então, espero que tenham gostado dessa videoaula, espero que tenha sido produtivo. Até a próxima.